Na cidade de Chipre, em 300 a.C., havia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu navio naufragou, junto com toda aquela sua carga, toda aquela sua fortuna, e tudo que ele havia construído ao longo da vida. Em um único instante, um homem poderoso tornou-se pobre. Não por uma má decisão, não por descuido, mas pela força bruta e indiferente da natureza. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria a ver toda a sua vida Zwork ser varrida pelo mar? Você ficaria com raiva? Sentiriam que a vida te traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações completamente normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. O estoicismo nasceu dessa perda, não apesar dela, por causa dela. Após estudar Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou uma das escolas de pensamento mais duradouras da história. Mas o princípio central é simples, e devastador ao mesmo tempo. Embora não tenhamos controle sobre o que nos acontece, temos controle total sobre como isso nos afeta. Essa ideia atravessou séculos intacta. Ela é tão aplicável hoje quanto era na Grécia Antiga, e as pessoas que a dominam tornam-se, em certa medida, invencíveis. Princípio central: a dicotomia do controle. Pense na chuva. A chuva é boa, irriga plantações, refresca o ar, enche os rios, mas quando você é pego de surpresa sem guarda-chuva, a chuva é péssima. E ainda assim, ninguém sai chorando na rua quando começa a chover. Por quê? Porque aprendemos a esperar a chuva. Sabemos que ela é inevitável. Não podemos controlá-la. E essa aceitação nos libera do sofrimento desnecessário. O estoicismo ensina exatamente isso. Espere que tudo que pode dar errado, vai dar errado em algum momento. Não como pessimismo, mas como preparação mental. Quando você aceita que as adversidades são parte natural da vida, elas perdem o poder de te destruir. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais estão fora do meu controle e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Aplicação prática: desconforto voluntário. Um dos exercícios estoicos mais poderosos se chama desconforto voluntário. A ideia é simples. Exponha-se propositalmente a situações desconfortáveis em pequena escala para fortalecer sua mente para adversidades maiores. Durma no chão por uma noite. Tome banhos frios quando está acostumado com banhos quentes. Coma apenas o básico por alguns dias. Caminhe em vez de pegar o carro quando possível. Isso não é punição, é treino. Ao resistir ao desconforto pequeno, você descobre algo fundamental: você sobrevive. E com a mentalidade certa, você mais do que sobrevive, você prospera. Sua tolerância à adversidade cresce. E o medo do futuro diminui. A armadilha moderna, a ilusão do externo. Vivemos numa era em que somos bombardeados por mensagens que ligam nossa felicidade a coisas externas. O carro certo, a casa certa, o número certo de seguidores, o corpo certo, o resultado. Colocamos nossa felicidade nas mãos de forças que não controlamos. Carros enfileiram, casas são destruídas por desastres naturais, seguidores somem, e quando isso acontece, nossa felicidade vai junto. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos cria espaço na sua vida para o que realmente importa. O estoicismo não prega a pobreza, prega a liberdade de não depender de coisas externas para se sentir inteiro. Os 4 pilares do estoicismo: sabedoria, a capacidade de separar o que é interno do que é externo e de escolher conscientemente nossa resposta diante de qualquer situação. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, capturou isso perfeitamente. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. A sabedoria é cultivar esse espaço. Coragem. 2 palavras que resumem tudo,
Persista e resista. Persista nos seus valores mesmo quando é inconveniente. Resista às pressões externas que tentam te moldar à força. A coragem estoica não é ausência de medo, é agir corretamente apesar do medo. Temperança, moderação em tudo, fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto bilionários disputam o topo das listas de riqueza, o estoicismo ensina que o limite da riqueza é simplesmente ter o que é essencial e depois o suficiente, nada mais. Justiça, a mais importante de todas as virtudes. O estoicismo ensina que não nascemos apenas para nós mesmos, nascemos uns para os outros. Fazer o bem não como estratégia, mas como obrigação humana. A justiça é o que transforma o crescimento pessoal em impacto coletivo. Exemplo histórico: Nelson Mandela. Nelson Mandela passou 27 anos preso por lutar contra o apartheid. 27 anos, quando foi libertado e eleito presidente da África do Sul, o mundo esperava uma coisa: vingança. Mandela fez o oposto. Durante seus anos de prisão, ele estudou profundamente as obras de Marco Aurélio e os princípios do estoicismo. Quando saiu, pregou não a punição, mas a reconstrução. Disse ao seu povo que o passado estava além do controle de todos e que a única coisa que podiam fazer era avançar e construir uma nação melhor. Isso é o caminho do estoico. Não negar a dor, mas recusar-se a ser governado por ela. O estoicismo não é apenas filosofia antiga, está no centro de práticas modernas de saúde mental. A terapia racional emotiva comportamental, TREC, ajuda pacientes a identificar padrões de pensamento negativos e substituí-los por crenças mais saudáveis, usando exatamente a lógica estoica. A logoterapia, desenvolvida por Viktor Frankl, essa é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por propósito e que mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar significado e seguir em frente. Atletas de elite, CO, líderes militares, muitos dos mais resilientes do mundo têm o estoicismo como prática central. Não é coincidência. Volte ao começo. Você é Zenão. Seu navio acaba de afundar. Tudo que você construiu está no fundo do mar. Com o que aprendemos hoje, como você reagiria? Você ainda sentiria a dor. O estoicismo não elimina as emoções, nunca prometeu isso. Mas você também saberia que essa dor não define o que vem a seguir, que o que aconteceu está além do seu controle e que o único poder real que você tem é a sua próxima escolha. Zenão não ficou paralisado pela perda. Ele foi à cidade, entrou em uma livraria, leu Sócrates e começou a ensinar. Do naufrágio nasceu uma das filosofias mais impactantes da história humana, porque no fim das contas, tudo acaba. A questão não é evitar a tempestade, é decidir quem você é enquanto ela dura.